Glória a Deus, queridos, mais um dia na presença do Senhor. Sim, eu quero compartilhar com vocês, né, sobre uma enquete que eu postei aqui no canal, sobre dízimo. Sim, eu vou falar sobre dízimo. Peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixem seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Eu estou usando um foco aqui, né? Sempre para melhorar, queridos, aqui a divulgação dos vídeos, sim, sempre fazer o melhor para o Senhor, né? Eu vou falar sobre dízimo, que é um assunto meio polêmico, né? Principalmente no meio cristão, mas já tem alguns inscritos que já me pediram um tempo atrás. Eu peço até desculpa pelo atraso, mas eu vou estar falando sobre o dízimo e a experiência que eu tive. Geralmente, né, eu tenho experiências, né, com o Senhor e eu relato aqui essas experiências porque elas testificam, né, por meio de outros irmãos, por meio, né, da palavra, por meio de louvores. Amém? Porque a vida é espiritual e Deus se manifesta espiritualmente no nosso interior, principalmente quando meditamos, né, na passagem de Ezequiel. Então, vamos fechar os olhos, porque todo o vídeo aqui ele é consagrado ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite neste momento cada pessoa que estará ouvindo, cada irmão, cada irmã. Pai, não permita empobrecer a tua palavra, Pai. Que não venha ser de mim, mas venha do teu Espírito, Pai. Que edifique a fé de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus eu te agradeço, repreendo em nome de Jesus, Pai, toda ação maligna, Pai. Ó Deus, tira, Pai, o coração de pedra, Pai. Dai um coração de novo, um coração de carne, Pai. Senhor, perdoa, Pai, nossos pecados, perdoa, Pai, o quanto temos roubado do Senhor, Pai, sim, porque não tínhamos o conhecimento, mas eu quero profetizar neste momento, Pai, a libertação na área específica financeira, para que muitos, Senhor, venham prosperar, Pai. Eu profetizo a prosperidade sobre a vida de cada irmão, cada irmã. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Né? Bem sabemos que o dízimo, né, ele começou no Antigo Testamento, né? Abraão dizimou, né? A primeira parte das primícias ali é bem específico quando vocês meditam nos livros de Deuteronômio, Levítico, né? Que tinha a parte do Senhor. Porém, ela não era especificada com dinheiro, né? Mas com o avanço tecnológico, como testifica em Daniel capítulo 12, né? Hoje fazemos essa contribuição em dinheiro. Quando vocês voltam-se para a história, né? Nos séculos, eu digo, séculos 15 principalmente, século 14, ainda não tinha tanto a troca da moeda, dinheiro, esse dinheiro que hoje conhecemos como papel e principalmente digital, por causa do governo que estamos adentrando, né? Um governo mundial e que caminha para o anticristo, porque eu tenho uma série de vídeos aqui nas playlists, principalmente série Apocalipse, que eu falo sobre isso, quando Deus começou a me dar visões da nova era em 2019. Então, queridos, é muito sério falar sobre esse assunto, porque muitos não se atentam, porque a área financeira, ela que Deus tem para nós, ela é prosperidade, não é riqueza. Você pode sim enriquecer, amém? Estudando, trabalhando, mas o que Deus tem para nós é provisão. Ele tem prosperidade. Então, voltando lá, quando você estuda a história, e olha que eu nem estou falando diretamente a Bíblia, porque a Bíblia realmente não tinha essa circulação de dinheiro físico no tempo bíblico, né? Mas até no século XV, vocês veem que existia a questão de troca de mercadorias, de escravos, né? Assim que funcionava a circulação financeira, né? Por isso também que a Bíblia, quando a gente se volta, que naquele tempo antigo, mas é aplicado hoje. E nós aplicamos como? Com a sabedoria do Espírito, porque Deus deixou a promessa de João 14, né? Como andar nos caminhos do Senhor. Pedir o Espírito Santo, o batismo do Espírito, para não ser enganado, queridos.
né? Porque, infelizmente, né, quando você pesquisa na mídia sobre os pastores, né, muitos têm corrompido, né, o meio cristão, têm roubado das ovelhas, os mercenários, né, que muitas igrejas, né, sectárias, sim, porque a maioria é filha da Igreja Católica, aliás, todas as igrejas evangélicas advêm da Igreja Católica, ela usa isso, esse pretexto, né? Que os pastores mercenários não dizimem, né? Igreja não tem pastor, não deve dizimar. Só que isso, queridos, isso desfoca uma teologia que desfoca do evangelho de Cristo. Amém? Jesus fala que as minhas ovelhas, né? Não está dizendo que só ele é pastor, porque Jesus, ele instituiu pastores, sim. Ele, lá nas cartas de Paulo, fala também, porque Paulo, ele a caminho da ilha de Damasco, quando vocês leem Atos, ele teve um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Amém? Então temos que entender isso, que Paulo, ele teve um encontro, um chamado específico para pregar o evangelho de Cristo. Não esse evangelho da mídia, não o evangelho midiático, o evangelho que promove só pastores, que rouba das ovelhas. Né? Quando esse texto de João 10, que Jesus é o pastor, queridos, Jesus é mestre, ele é pastor, só que ele institui pessoas, ele chama pessoas para cumprir a vontade dele. Amém? Ele chama pessoas para cumprir a vontade dele. Amém? Existem pastores verdadeiros que zelam pela obra de Cristo, mas existem falsos pastores e se dizem mestres, mas não são, porque quando você recebe o espírito de sabedoria, livro de Isaías capítulo 11, verso 2, quando você recebe o espírito do Senhor, você não é mais confundido. Você não vai semear numa obra, queridos, que está levando como fonte de lucro pessoal. Como lucro pessoal. Muitos pastores compram, perdão, qualquer erro, viu, queridos? Compra mansões, né? Compra fazendas. Vemos aí na mídia, né? Um pastor do chapéu e tal, né? Pastores que constroem templos de Salomão, não. Jesus fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e não seguirão a voz de estranho. Amém? Deus vai te guiar a toda a verdade. Ninguém é obrigado a dizimar. Né? Eu até postei um vídeo anterior. Ninguém é obrigado também, queridos, a buscar a salvação. Ela é gratuita, ela é dom de Deus. Só que a partir do momento que você vive um relacionamento com Deus, você é fiel a Deus e Ele é fiel contigo. Por que devemos ser fiéis ao Senhor? Porque, queridos, existem muitas religiões e essas religiões têm muitos deuses. E nós cremos num único Deus. Só que esse Deus, ele é o Deus da Bíblia e usa absolutamente a Bíblia. Como que fonte de verdade, não de lucro. Só que as religiões, elas não foram criadas por Deus. Amém? Religiões, elas foram criadas por Satanás. Não estou falando que ele criou, não. Ele se infiltrou nas religiões. Engana muitas pessoas. Como você não será enganado? Somente sendo guiado pelo Espírito de Deus. Quando você sofreu uma metanoia, mudança de mente. Até pouco tempo atrás, eu tinha muita dúvida sobre o dízimo, até ter experiência com o Senhor. Ontem, vou relatar essa experiência. Outras também que já aconteceu comigo, queridos, e que Deus sempre errou, mas eu vou contar essa específica. O Senhor me deu uma palavra ontem de tarde. Ele dá uma palavra, Deus dá a semente para aqueles que semeiam. Como ouvir a voz de Deus? E eu lembrei de um vídeo que eu enviei para um rapaz uns meses atrás, que é o título, Deus dá a semente para aqueles que semeiam. Amém. Eu não entendi porque eu fui guiada nesse vídeo. Aí, à noite, o pastor, ele ministra sobre dízimo. E um dos versículos, aliás, ele falou de semear, semear.
Eu não lembro o versículo, mas ele falou a questão de semear na obra do Senhor. E eu lembrei desse vídeo no culto, quando ele falou sobre dízimo. E hoje, depois do almoço, assim, eu vi o vídeo de um pastor e o mesmo versículo que eu postei ontem no vídeo testificou de semear. Então, o que, que quer dizer isso, queridos? Que quando você semeia na obra de Deus, você faz o reino de Deus avançar. Eu falo para você semear numa igreja bíblica. Deus, ele tem parte com aqueles que têm parte com ele. Ah, mas eu não quero dizimar, isso aí foi abolido no Primeiro Testamento. Queridos, Jesus, ele cumpriu a lei dos profetas. Se Jesus cumpriu a lei dos profetas, a lei não foi abolida, porque a obra de Deus é a regeneração, é o Espírito de Deus habitando em nós. A obra de Deus é nos transformar dia após dia, e assim sendo transformados pelo Espírito de Deus, conseguimos fazer boas obras. Amém? Porque não tem como você fazer boas obras se você não receber a Jesus. Ontem eu postei uma palavra à noite que é a respeito que muitos conhecem a Jesus pela letra. Eles creem aqui na Bíblia. Até queridos agnósticos, alguns ateus, creem na escrita, mas não creem no poder da palavra. Não creem em Cristo que veio como carne e habitou em nós. Por que não creem que Cristo habitou entre nós, não se fez carne? Por quê? Porque os fariseus do tempo de Cristo, assim como os de hoje, duvidam dos milagres da glória de Deus. Não creem que ele faz, não creem que ele cumpriu a vontade de Deus. E indagaram, porque a incredulidade mata. A incredulidade não deixa você ver o reino de Deus. A incredulidade não deixa você ser fiel a Deus. A incredulidade é um muro de separação entre você e Deus. Então, quanto mais você ser fiel ao Senhor, mais Ele vai te honrar, Ele vai prosperar os seus caminhos. A prosperidade não é riqueza, a prosperidade é não faltar o pão, a prosperidade é saúde, a prosperidade é a fidelidade de Deus te dar uma mulher frutífera ao redor da mesa. A fidelidade é você ser uma mulher idônea. Um homem recebeu uma mulher idônea. Ele o que? Receber o bem do seu trabalho, ele ter satisfação do trabalho, ele não andar fadigado no trabalho. Amém? Porque a prosperidade, ela visa isso, ela visa paz. Arabash, erelaná. Porque muitos têm riquezas, mas não têm paz. Muitos têm riquezas, mas não têm um lar abençoado. Muitos têm riqueza, mas não têm prosperidade. Muitos ricos têm riquezas, mas não têm prosperidade, porque a prosperidade, ela vem de Deus. Ela vem quando você honra ao Deus vivo. Agora, queridos, prestem atenção. Se vocês estão numa igreja que não tem Cristo como único Salvador, como assim? Se você está numa igreja, eu vou ler os versículos. Se você está numa igreja que está cheia de escultura, que a imagem do templo lembra a maçonaria, que é escultura, né? Que está cheio de ali deuses, né? Fazem orações repetitivas, amém? Canta os mesmos hinos. Se você está numa igreja sectária, estude um pouquinho a apologética, amém? Se você está numa igreja assim, você não está honrando a Deus, porque Deus é santo. Deus fala em Ezequiel 42 que haverá a separação do santo e do profano. Não tem como você adorar a Deus se tiver idolatria no meio. Não tem como você ser próspero com a idolatria. Eu saí de um meio idólatra. Amém? Deus já estava me tirando de lá. Para você continuar caminhando, queridos, não fica muito tempo. Quem vai honrando a Deus, quem vai sendo fiel a Deus, Deus vai tirando certos lugares. Ele tirou Abraão, tirou Isaac e tirou Moisés. Ele tirou muitos filhos. Ele coloca em posições para que o nome dele seja glorificado. Amém? Eu quero ler um pouco aqui a palavra que o Senhor me guiou. Eu vou começar a ler, queridos, a partir desse livro de... Vamos abrir lá em Eclesiastes
Bem sabemos que Eclesiastes foi escrito por Salomão, né, que foi um dos homens mais ricos, né, e prósperos da terra. E Deus disse que quando desse a prosperidade, né, a riqueza para ele, não haveria outro que o substituiria ele até nos dias atuais. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 ainda até 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Verso 6. Pela manhã semeia tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou ambas igualmente serão boas. Então, queridos, lançar semente é ofertar. Amém? Na casa do Senhor. Lançar semente também é dizimar, porque você fará a sua parte. Eu sempre pensei nisso, mesmo numa igreja, queridos, que eu estava ali desolada no mundo espiritual. Mas eu estava andando no vale da sombra da morte, mas eu não estava sozinha naquele vale. Mas eu sempre pensei, queridos, que o quê? Quero honrar minha com a fidelidade. Eu quero ser fiel ao Senhor. Porque Ele já deu todas as coisas. Ele já deu o emprego, Ele deu a saúde, Ele deu a família, deu amigos, Ele deu pessoas para ajudar. Por que eu não vou fazer a minha parte? Lançar o pão também é dizimar. Porque muito cita o texto de Malaquias. Mas, na verdade, quando Deus falou comigo sobre o dízimo, Ele falou, roubas, como o povo me rouba? Malaquias 3. Eles me roubam, sim, nos dízimos e nas ofertas. Quando eu não tiro a parte do Senhor. O que é a parte do Senhor? Não que você vai dar com você não pode dar com peso de coração, você tem que dar com alegria, agradecendo ao Senhor que tudo Ele tem te dado. Qual é a parte do Senhor? Olha, queridos, eu considero os 10%, até um pouco mais que os 10%. Amém? Só que isso não pode ser um peso na sua mente. Amém? Outra coisa, eu vou dar dinheiro para pastor. Pastor sincero, você não está dando dinheiro para a igreja. Seu inimigo lança seta. Você está contribuindo na obra, porque aquele dinheiro, porque você tem que pensar numa igreja, ficar numa igreja missionária também. Eu participo de uma igreja missionária. Márcia, qual igreja? Metodista Wesleyana. Então, eles têm missionários que vai levar aquele dinheiro para sustentar os missionários. Paulo fala disso, eu vou ler aqui na palavra, amém? Na palavra de Deus. Então, esse dinheiro, ele tem o quê? Ele tem um destino. Ele tem uma consequência. Agora, tem pastores que, infelizmente, por isso você tem que pedir o Espírito Santo para te mostrar em sonhos e visões, igual Deus me mostrou na Lagoinha, o que muitos pastores estavam fazendo com dinheiro. Amém? Eu pedi, mas foi uma experiência pessoal, algo pessoal, queridos. Então, aquilo ali entristeceu, magoou o meu coração. Então, Deus também foi me tirando, entendeu? De lá. Se a igreja ali está promovendo, igual tem igreja que coloca até áudio exposto, né, de alguns pastores da Universal, é porque eles não estão promovendo o reino, estão promovendo a idolatria deles. Só que Deus, ele mostra quando a igreja é sincera, o pastor e o líder que está à frente, porque Deus sim, ele instituiu, depois eu quero falar sobre isso, ele instituiu cargos para pastores, para apóstolos, para profetas, para missionários, para evangelistas. Eu faço aqui o papel de evangelismo. Amém, queridos? E uma das bases que Deus falou muito comigo foi a mulher samaritana. E Deus falou comigo também, Joel 2, 28 ao 32, que nos últimos dias as filhas e os filhos profetizarão. Márcia, mas como? Deus me deu muitos sonhos. Perdão qualquer barulho. Deus me deu muitos sonhos. Deus me deu muitos sonhos, queridos, e todos esses sonhos que Ele me deu e que eu postei na playlist Sonhos e Visões se cumpriram. Amém? E Deus sempre me deu a palavra de Joel 2, 28 ao 32, que os filhos e as filhas profetizarão. Não somos mais servos, mas somos filhos de Deus. Então, aqui, olha que o título é esse aqui, ó. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Então, queridos, lançar semente é você semear na obra de Deus. Amém? Aqueles que fazem com o coração sincero.
E quando você está na sinceridade, quando você está na verdade, você vai consequentemente, aleluias, ter compaixão, você vai ter amor, arabassorachirelana, pela verdade. Você vai ter amor pela obra. O Senhor vai te mostrar para onde está indo aquele dinheiro. Ah, não, mas pastor vai tá roubando e tal. Você pensa isso? Você está contra alguém que Deus levantou. Você está contra pastores, então. Então, seu problema não é com Deus. O seu problema é quem Deus levanta, os profetas dele. E Deus vai pedir conta quem se levanta contra os seus profetas. Então, você está levantando contra eles. Você está levantando contra homens e você não quer ser fiel a Deus. Assim me diz o Senhor. O Espírito que me habita. E Ele fala contigo se você tem intimidade com Ele. Ele vai queimar o seu coração. Ele vai fazer você ouvir até o fim essa mensagem. Amém? Então, muitas vezes a gente não está contra a obra. A gente está contra as pessoas também. Então, isso é carne. Amém, queridos? Isso é carne. Questões da carne. Porque quando você ama verdadeiramente, Deus, ele tem prazer, ele aborrece dos mentirosos, mas ele tem prazer o que deleita na verdade. E outra coisa, se aquele pastor está fazendo algo errado com o dinheiro, é ele que vai prestar conta, mas a sua fidelidade, a mão sua ficará limpa, porque você está sendo fiel. Aleluias. Então, eu vou ler mais um texto que Paulo, ele fala do sustento dos apóstolos. Paulo, ele fazia tendas, sim, mas ele defende também, ele levanta essa causa para aqueles que trabalham no ministério. Ó, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Não sabeis vós, queridos, uma pausa. Quando eu falo assim de Paulo, é porque eu já li aqui o estudo, certo? Verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem o que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, viver aqui, queridos, do evangelho é financeiramente. Amém? Dependendo da missão que o irmão ou a irmã está, que missionários foram enviados, não quer dizer ali que eles, igual por exemplo, uma obra que eu gosto muito e eu já ajudei, é a obra do missionário Flávio Amaral e André Amaral. Eles libertam ex-travestis, aqueles que querem sair do homossexualismo, né, da homossexualidade, acho que é o mais certo a palavra. E essa obra eles vão para todo o Brasil. Então, eles recebem jovens que querem ser libertos, eles vão ser ministrados, eles vão receber uma casa, eles vão receber alimento. Então, eles precisam de ofertas. Amém, queridos? Então, eles precisam viver ali, dedicar essas pessoas. Então, eles vivem praticamente do sustento da obra. E aqui a palavra fala, olha, assim ordenou também o Senhor os que anunciam o evangelho, que vivem no evangelho. Eu falo do evangelho de Cristo. Aleluias! Eu não falo do evangelho que está nas sedes, que, queridos, ali cria doutrinas, dogmas, né? Ou que evangelho que adora escultura, evangelho que promove o eu. Eu não falo desse evangelho, eu falo do evangelho da Bíblia, o evangelho apologético, a defesa da palavra. Eu falo de um evangelho que liberta, amém? Porque o ministério meu, esse ministério na verdade é de Deus, que eu vou prestar conta também. Esse ministério está voltado para libertação. E qual hoje é a libertação? É para mulheres na área específica, sentimental. Amém? Profecias, sonhos. Então está voltado para isso. Para o que? Um relacionamento íntimo com Deus. Experiências que eu saí das trevas para a luz. Que trevas? Ah, macera, macumbeira, feiticeira, essas coisas. Não. Eu nunca fundei no mundo, queridos. Igual os ímpios. Não. Mas o que? Deus tirou deuses do meu coração, principalmente. Amém? Porque o testemunho é testemunhar a Jesus e a sua obra em nossas vidas. E o que ele fez, a salvação.
Isso é glorificável. Amém? Então aqui é bem claro, queridos, e perdoe qualquer barulho. Eu vou finalizar com o que Deus me falou essa semana. Amém? Malaquias 3, verso 8. Roubará o homem a Deus, perdoe. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que tenho te roubamos? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Amém, queridos? Aqui é Antigo Testamento, mas a vida é espiritual. Deus, ele não aboliu, queridos, a lei, porque Jesus cumpriu a lei. Jesus colocou em prática a lei em carne, na cruz. Por isso ele derramou o sangue. Ele cumpriu toda a lei. É impossível alguém cumprir os 600 e poucos mandamentos. Mas Jesus cumpriu tudo. E Jesus vive em nós. Se Jesus vive em nós, obedecemos os mandamentos. Os 10 mandamentos, não roubarás, não matarás, não cobiçarás, não é também da primeira lei do Antigo Testamento? Foi abolida? Não. Então, queridos, a lei não foi abolida. Como você vai saber disso? Pelo dom de discernir os espíritos, aqueles que falam a verdade e aqueles que não falam a verdade. Aqueles que estão com o coração duro não vão receber a palavra, mas aqueles que estão sendo aperfeiçoados vão receber essa palavra. Amém? Porque a palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então a palavra é bem clara aqui, queridos, que roubamos o Senhor quando nos dízimos e nas ofertas. Hoje, igual no tempo do mercantilismo, né, as trocas eram de animais, por exemplo, tem poucos séculos, século XV, XIV, por aí, da escravidão, né, porque perto da independência do Brasil, abolição da escravatura, essas coisas, né, história, porque eu também tenho formação histórica, mas voltado para o lado artístico. Quando a gente observa isso, vemos que não tinha muito essa troca de moedas, de ouro. Isso veio depois. Amém? Não é desculpa. Hoje é dinheiro. E esse dinheiro, como é para a igreja sincera? A igreja sincera, ela vai comprar cesta básica, ela vai ajudar em missões, ela vai ajudar em obras que vai promover o reino, igual o ministério que eu citei aqui, do Flávio Amaral e André Amaral. Eles o que? Libertam pessoas, são usados por Deus, na verdade, para libertar aqueles que estão na homossexualidade. Isso é louvável. Uma igreja que é missionária e envia oferta para missionários que pregam o evangelho de Cristo, eu falo estudo bíblico também, é louvável. Então, tudo que é puro e digno, de boa fama, porque, queridos, nada trazemos para esse mundo e nada vamos levar. Se você tem apego a 10%, queridos, é porque o seu coração está na terra ainda. Não está no céu. Ah, vai faltar. Uai, mas o Deus que você serve, ele é da provisão. Ele não é Baal ou Mamon, a não ser que você está numa igreja que serve a Mamon, que serve a Baal. Se você ali dizimar e for roubado, né, sentir assim que faltou, é porque você está servindo um Deus estranho. A verdade, às vezes, você nem sabe que está servindo um Deus estranho. Você tem que o quê? Pedir a libertação, a conversão, para saber qual Deus você está servindo, amém? Então, eu vou encerrar aqui, queridos, a palavra de Deus, né, sobre dízimo, né? Deus, ele sempre vai dar semente para aqueles que semeiam. Eu espero que tenha ficado claro o que é prosperidade, né? O que é riqueza, e a intenção do dízimo, principalmente. Glória a Deus. Se você não é inscrito, se inscreva. Fica na paz do Senhor.